Este é o departamento de objetos de cena dos estúdios de Culver, um ocupado centro de produção em Culver City. Originalmente conhecido como Ince Studios, o diretor e pioneiro dos filmes Thomas Ince centralizou a produção com palcos e oficinas em um só lugar. Alguns dos maiores filmes de todos os tempos foram filmados nestes estúdios, inclusive E o Vento Levou e King Kong. Estes, como todos os filmes, incorporam algum tipo de efeito especial, ou EFX. Um efeito é uma ilusão na tela. Pode ser um chroma key, uma animação ou o uso de miniaturas. Estes navios são as miniaturas originais usadas no filme Simba e a Princesa. Os efeitos especiais são quase tão antigos quanto os próprios filmes. Mas, na verdade, os magos dos efeitos especiais de hoje utilizam técnicas semelhantes àquelas que os pioneiros usaram na virada do século. Possivelmente a primeira vez que miniaturas foram utilizadas foi na recriação da Batalha de Manila Bay, em 1898, por J. Stuart Blotton, fundador da famosa Vitagraph Company. 91 anos depois, as miniaturas ainda desempenham um papel importante nos efeitos do cinema. Em Caça-Fantasmas 2, elas foram criadas para infernizar a vida da intrépida equipe dos Caça-Fantasmas. Um excitante desenvolvimento nos efeitos foi o uso do stop motion, ou animação de modelos. Um antigo exemplo disso está em The Ghost of Slumber Mountain. Os modelos de dinossauros foram colocados na posição necessária pelo artista dos efeitos especiais e um só quadro de filme foi exposto. Depois, os modelos foram levemente reposicionados e um outro quadro de filme exposto, dando assim a ilusão de movimento. Esse filme tinha modelos animados e pessoas de verdade. O animador dos modelos de The Ghost of Slumber Mountain foi Willis O'Brien, provavelmente o mais importante criador de efeitos especiais. Ele mesmo faz o papel de Mad Dick, o fantasma de um velho ermitão. Mad Dick aparece na tela através do uso de um outro efeito, a dupla exposição. Em Dragon's Lair, de 1984, foi utilizada uma técnica semelhante ao stop motion, ou controle de movimentos, de Willis O'Brien. Esta técnica pioneira foi realizada na Industrial Light and Magic, de George Lucas. Dennis Muren, supervisor dos efeitos especiais de Dragon's Lair, descreve a técnica. We've come up with a number of things. We've come up with the Go Motion animation system, which is similar to stop motion, but we motorize the figures externally instead of moving them by hand every frame. Motors can move them, which means we can program that footage back and forth and look at the motions without shooting it, and just getting the motions right. And then actually, once we got the motions right, we can shoot it, and we get the correct amount of blur as the figure is moving, which you don't get in stop motion, which are a series of single frames. Um dos grandes pioneiros dos efeitos especiais ou truques foi o mágico francês, Georges Méliès. As lendas dizem que certo dia, durante as filmagens, a câmera de Méliès ficou emperrada. Ele levou alguns momentos para livrar a película e depois continuou a filmagem. Mais tarde, depois de ter revelado o filme e de o estar assistindo em casa, ele observou a impressionante alteração que o problema havia causado na cena filmada. Com esse feliz acidente, nos 15 anos seguintes, a mente criativa de Méliès inovou efeitos como fusões rápidas e lentas, exposição múltipla e stop motion. Todos esses truques podem ser vistos em seu filme mais conhecido, Viagem à Lua, produzido em 1902. El Espectro Rojo é outro antigo exemplo das técnicas sofisticadas como fusões, chroma keys e dupla exposição, que ainda são usadas hoje.
No início dos anos 20, os grandes estúdios estavam muito bem estabelecidos no sul da Califórnia. Cada orçamento dos estúdios tinha uma parte destinada aos chamados truques. Entretanto, negavam-se os créditos aos artistas dos efeitos especiais que os haviam criado. Os chefes dos estúdios sentiam que as plateias do cinema não deveriam saber que os truques eram utilizados, e assim a ilusão do efeito seria mantida intacta. Neste antigo documentário, temos uma divertida visão do trabalho das oficinas de efeitos especiais dos estúdios. Você vai ver a história por trás de um dos maiores clássicos de filmes com efeitos especiais em todos os tempos, King Kong, e seu criador, Willis O'Brien. Enquanto os estúdios floresciam, os produtores de filmes contavam sempre com as oficinas de efeitos especiais para reduzir os orçamentos. Com o uso de chroma keys pintados, por exemplo, os custos podiam ser cortados na construção de um set, a quantidade de extras necessários em uma multidão e a necessidade de viajar a lugares distantes. Enquanto os projetos iam se tornando mais ambiciosos, cada oficina especializou-se em uma técnica diferente. Dessas oficinas surgiram especialistas e visionários que estabeleceriam o papel dos efeitos nos filmes pelos próximos 50 anos. Em 1925, O Mundo Perdido foi lançado pela First National Pictures. Foi baseado no romance de Sir Arthur Conan Doyle e tratava da descoberta de dinossauros por um grupo de exploradores em um remoto platô sul-americano. O técnico dos efeitos especiais do filme foi Willis O'Brien. Ao invés de usar modelos de argila, como havia feito em The Ghost of Slumber Mountain, O'Brien utilizou modelos feitos de borracha. Ao contrário dos modelos de argila, esses não derreteriam sob as luzes quentes e pareceriam mais reais. No clímax do filme, um brontossauro fujão, que os exploradores trouxeram de volta a Londres, devasta a cidade e destrói a ponte de Londres. Willis O'Brien nasceu em Oakland, na Califórnia, em 1886 e iniciou sua carreira como cortador de mármore. Mas ele também se interessava por esculturas e desenhos animados. Certo dia, para se divertir, ele começou a fazer experiências com a fotografia stop motion e filmou 2 pequenas caixas de argila. Dali em diante, seus projetos tornaram-se mais ambiciosos. Depois do sucesso de O Mundo Perdido, ele começou a planejar o seu próximo projeto, Creation. O filme deveria mostrar o início e o desenvolvimento da vida na Terra. Nesta sequência, uma diversidade de efeitos inovadores e ângulos de câmera foram utilizados, incluindo uma perspectiva dinâmica do ponto de vista do dinossauro. Apesar de O'Brien ter construído uma série de modelos para o filme, ele nunca foi terminado, em grande parte devido ao custo estimado para o filme. Entretanto, muitos modelos e situações de Creation foram utilizados em um outro filme de O'Brien lançado em 1933, King Kong. King Kong. We're millionaires, boys. I'll share it with all of you. Why, in a few months it'll be up in lights on Broadway. Kong, the eighth wonder of the world! Os produtores do filme, Marion C. Cooper e Ernest Schoensack, inicialmente haviam planejado fazer o filme usando um gorila vivo, mas depois que Cooper viu os modelos e paisagens de O'Brien para Creation, ele decidiu que seria bem mais barato usar os métodos de O'Brien e evitaria os riscos da utilização de animais selvagens. King Kong foi um verdadeiro clássico. Ele teve o mesmo impacto nas plateias dos anos 30 que Tubarão teria 40 anos depois. Os modelos eram os mais sofisticados que já haviam sido construídos. 6 modelos de borracha de Kong, de 45 centímetros cada, foram construídos para que 2 ou 3 filmagens com maquetes pudessem ser feitas ao mesmo tempo. Também havia diversas partes em escala natural de Kong, que foram construídas, incluindo um busto de 6 metros de altura, coberto com pelo de urso. E uma mão mecânica foi usada para os closes da heroína, Fay Wray, sendo agarrada por Kong. King Kong levou um ano para ser filmado e sua produção custou $50 mil.
A maior parte desse orçamento foi gasto em efeitos especiais, uma quantia recorde naquela época. Willis O'Brien fez inclusive as sequências O Filho de Kong e, depois da guerra, Mighty Joe Young. Infelizmente, estes filmes foram pálidas imitações do original, apesar dos efeitos especiais serem primorosos, como sempre. Willis O'Brien faleceu durante as filmagens de Deu a Louca no Mundo, de Stanley Kramer, em 1962. No final dos anos 30, já se usava uma tecnologia de efeitos mais avançada nos filmes. Nessa época, os cineastas refletiam o clima de um mundo às vésperas de uma outra guerra mundial. No filme de William Cameron Menzies, uma adaptação de Daqui a 100 Anos, de H.G. Wells, esta cidade era feita de miniaturas e de jogos de espelhos para criar a ilusão de grandes máquinas e edifícios enormes. O outro gênio dos efeitos especiais estava para surgir. Ray Harryhausen carregou o cetro dos efeitos especiais dos anos 50 e 60. Nos anos 70, ele transferiu a coroa a alguns jovens artistas, como aqueles da Industrial Light and Magic, de George Lucas. I'm very, very familiar with the reality of making this work. You know, you're stuck with all the physical things that do just so much. You know, you're dealing with gravity and physics and metal tolerances and this stuff that is very, very predictable, and I kind of know how far you can take it. But with computer-generated images, those don't matter. And you can then do images that nobody has seen before. And that's very exciting. That's very exciting to me. O sucessor de Willis O'Brien como rei dos efeitos especiais foi o inglês Ray Harryhausen. Harryhausen já havia trabalhado em muitos dos filmes de Willis O'Brien, inclusive em mais uma história de gorila, Mighty Joe Young. Em meados dos anos 50, a América estava ávida por filmes de ficção científica. Então, Hollywood e Harryhausen os atenderam. Flying saucers have invaded our planet. Washington, London, Paris, Moscow are key targets. The whole world is under attack. Can it survive? Never before has the screen reached such heights of excitement. Breathtaking spectacle. Hair-raising terror. See the saucermen's high-frequency disintegrators. See flying saucers travel thousands of miles in seconds. See great cities leveled by flying saucer monsters. No final dos anos 50, os cineastas de Hollywood começaram a se distanciar dos temas da ficção científica, abordando então a fantasia mítica. Em 1959, Ray Harryhausen fez um dos seus mais importantes filmes, Sinbad e a Princesa, que foi o primeiro filme totalmente em cores a usar espetaculares modelos de stop motion. Thrilled to the story of a legendary superhero who fights through all the torments of hell to save the woman he loves from the world's most powerful sorcerer. And now, Sinbad must do the impossible to save her.
He must destroy a legion of hell-spawned monsters on the death-shrouded island of Colossa. Harryhausen criou uma diversidade de criaturas estranhas. Algumas eram tão eficazes que determinadas cenas tiveram de ser cortadas para se adaptar aos padrões britânicos. Mais tarde, Harryhausen fez Jazão e os Argonautas em 1963 e continuou sua bem-sucedida carreira nos anos 80 com Fúria de Titãs. O artista de efeitos especiais, Jim Danforth, aprendeu seu ofício com Ray Harryhausen. I think Ray's biggest contribution probably was to portray fantasy elements or mythological elements, storybook elements with the use of animation rather than simply natural history subjects, which is primarily what Willis O'Brien had done and what the technique had mostly been used for in the past. So he brought the Arabian Nights to life on the screen and Greek mythology and wonderful, flamboyant things like that. And then, of course, the use of color was a real first that had been tried once before, but he did it the best, and that was a major contribution. No início dos anos 50, o monopólio do sistema de estúdios foi derrubado pelo governo. Muitas das oficinas de efeitos especiais nos estúdios foram fechados. Consequentemente, a indústria cinematográfica perderia quase que toda uma geração de artesãos, artistas e ideias de efeitos especiais. Em 1975, George Lucas estava frustrado com os grandes estúdios. Eles não estavam dando a ele o apoio de que necessitava para filmar o seu épico futurista Guerra nas Estrelas. Então ele criou sua própria oficina no Vale de São Fernando e a chamou Industrial Light and Magic. Lucas escolheu a dedo a sua equipe de técnicos e gênios do computador, liderados por John Dykstra, que havia trabalhado com Doug Trumbull, o mago dos efeitos especiais de 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Um outro membro dessa equipe de efeitos era Dennis Muren, que mais tarde tornou-se o supervisor de efeitos especiais em filmes como E.T., Indiana Jones e o Templo da Perdição e o jovem Sherlock Holmes. The stained glass man that we did in Young Sherlock Holmes was one of the most exciting computer-generated things that we've done up to The Abyss. This sort of imagery is brand new to us, and it's new to the human race even, being able to create these three-dimensional moving characters. And then we worked on refining the shapes of the glass, so they all bowed forward and tapered back on the sides of each piece, so it had a forward thickness, or a forward thrust all the time, and we made the glass appear to be about an inch or inch and a half thick, which is much more than it would really be, but it gave the thing a lot of weight. And it was, that was just a really, I mean, it's great getting into this type of imagery when it hasn't been done before. No. I started out being a hands-on person, building models and shooting them and doing stop-motion animation. And I'd like to be able to get there in how many years it's going to take being able to do it again. And it's probably, but because of the sophistication of the work we need now, I think it's going to be computer-generated images where a small group of people can do an incredible amount of work. You can sit down at a console, hopefully, and be able to, you know, conjure up characters that you haven't seen before and be able to, you know, again, to get back to a hands-on thing, but instead of touching clay and wood, it's going to be a keyboard this time.
to the big. An interesting future to effects, and it's going to be in the visualizations of images you've never seen before, first being able to conceive what they should look like and how they should move, and this is all considering naturally they're a part of the story. They have to fit correctly in the story. But on top of that, that they be a new image that you haven't seen before, and which probably is going to mean new ways to do the work, a lot of cases, and it's probably in computer-generated images. Dennis Muren está entre os poucos afortunados que tiveram a oportunidade de aprender com os magos dos efeitos especiais que aprenderam seu ofício no sistema de estúdio. Aqueles magos faziam um tipo muito especial de mágica. Mas uma nova mágica está sendo invocada para a tela, invocada pela mente de um artista e pela tecnologia de um computador. O que estamos vendo agora é apenas o princípio. Para as Crônicas de Hollywood, Jack Cooper. Este programa teve o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. Crônicas de Hollywood, a história da mais poderosa indústria cinematográfica. Nesta quinta, a arte da animação, o estrondoso sucesso dos desenhos que encantam várias gerações de espectadores. Filmes futuristas, os clássicos da sétima arte que tentaram retratar a humanidade no próximo século. Crônicas de Hollywood, quinta, 10h30 da noite.